da Gama, porque é o seguinte, hein? Chegou o camisa 10, né? E aí, na verdade não é essa imagem não, essa é a imagem agora é essa imagem. Aí, ó, ele chegando no aeroporto hoje e é impressionante o Mauro, porque assim, é muito legal mesmo. Ele chegou 5h20, só que ele saiu 6h20, né? Uma hora depois ali que ele chegou. Cara, mais de 5 mil torcedores do Vasco, aproximadamente ali uma conta, né? Uma festa muito bonita para recepcionar um cara que talvez possa mudar o patamar dessa equipe do Vasco. Se a gente fizer um recorte até, Mauro, diga. Os últimos jogos do Vasco não foram jogos ruins. O time está evoluindo, o que também é difícil não evoluir. Mas aí você chega um cara, esse é o cara para ir de fato elevar o patamar do clube? Vai elevar. No nível ideal? Acho que não. Era o cara que, digamos, há 2 meses, para o Vascaíno e para qualquer outro time, você imaginaria? Não. O que não significa dizer que não será bom. Mas uma vez imaginando, é o cara que você toparia no seu time? Sim. Mas é o cara, digamos, para ter tudo isso, você pode somar uma série de circunstâncias. Anos complexos do Vasco, a dificuldade atual, a carência. E eu sei, porque quando você recebeu o Borja, sim, fui também de madrugada, embora fosse um momento, o Palmeiras tinha sido campeão depois de um tempo, né? Mas tudo bem. Mas assim, é muito legal, ele tem se manifestado muitíssimo bem, não só aí com simpatia, nas manifestações anteriores, não só em relação ao Vasco, ao futebol brasileiro, sul-americano, mas ao futebol, à vida como um todo, essa questão do dinheiro é muito legal, e que seja muito feliz, como ele já chega muito bem. Mas a gente lembra, o Honda também teve uma manifestação muito legal quando chegou ao Botafogo, em outro momento, outro jogador, pois é, o Calor até esqueço. Enfim, tem momentos, o Sidor foi um espetáculo. O que ele vai ser, não sei. Se ele for o que ele já foi, ou o que ele vem sendo, já está ótimo, porque o momento do Vasco não é legal, embora haja vistas de uma recuperação. No nível do Vasco, claro que não. Ainda é possível evitar a queda? Sim. Mas ele vai ajudar, é evidente que vai. E chegaria a me perguntar e me responder. Mas assim, o Payet é uma boa? É uma boa. Assim... E tá muito legal tudo isso aí. E sobre os últimos jogos, a gente viu aí há pouco a estreia do Verratti, né, argentino, e já tem dado algum resultado, né? Já foram 2 gols marcados, né? Vasco voltou a vencer e depois empatou ali com o Bragantino. É um cenário um pouco mais otimista, né, Léo, para essa equipe do Vasco da Gama. Eu acho que assim, tem muito trabalho pela frente. O Vasco tem um jogo a menos, é verdade também. Já esteve pior, numa situação assim que a gente não vê ou não via uma luz no fim do túnel. Hoje essa luz, que mesmo que seja de celular, já aparece ali, né, Léo? Aparece, até porque a gente vê o Vasco jogando muito melhor. O Mauro até falou que é difícil não evoluir, mas a gente vê times que até chegaram a um certo ponto a evoluir, não conseguiram, ou times, como por exemplo, eu brinquei agora há pouco do Santos, o Santos, por exemplo, não evoluiu em nenhum momento. Então assim, o Vasco tá nessa contramão aí com o Ramon Dias, um técnico que chegou para ser ofensivo. A gente vê um jogo contra o Red Bull Bragantino, um time dificílimo, né, de jogar contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, e o Vasco jogando lá em cima, colocando 7 jogadores no campo de ataque, marcando na saída de bola, o Caixinha também, lá do contrário, também fazendo a mesma coisa, e o Vasco tá dando sinais de vida aí, com as contratações, trouxe jogadores um pouco mais experientes, como o Medel, tá trazendo agora o Payet, então o torcedor do Vasco, acho que consegue ver essa luz no fim do túnel, e é muito legal esse tipo de contratação, cara. A gente acho que na semana passada, talvez, na outra, que surgiu a notícia do Hazard no Botafogo, eu falei, cara, esse tipo de contratação tem que rolar no futebol brasileiro, é muito legal. O pessoal parando aí, indo pro aeroporto e tal, recebendo o cara. E o Payet é um jogador que tem uma linearidade na carreira muito boa, regularidade muito boa. Jogou em alto nível, jogou até ano passado em alto nível, jogou em time francês, em time da Ligue 1. Então, assim... É um cara que chega assim pra elevar a autoestima do vascaíno e elevar também o futebol do vascaíno. Se ele já puder jogar, melhor ainda. Mas aí se ele puder se preparar para entrar 100%, vai elevar demais o nível do Vasco. Óbvio que já é um cara de 36 anos e o Vasco vai ter que dosar a questão de minutagem. Isso aí não é novidade. Ainda mais para quem não está acostumado a essa loucura do futebol sul-americano e brasileiro. Mas o Gi, a Gi que sempre quando vem um cara ali da Europa, ela tem um olhar um pouco mais criterioso. Eu lembro muito bem disso por conta da contratação do Tabata. Ela falou, não sei se é tudo isso, eu tenho as minhas ressalvas, no Sport não conseguiu jogar ali muito bem, enfim. E o Payet mesmo. E aí, o Vandinha, e o nosso Payet? Óbvio que já é um cara de idade, tem muita qualidade, inclusive acho que dá até pra gente discutir em relação a essas contratações, que é o cara mais talentoso. Eu acho que o Payet, ele que pode fazer várias funções. Então,
E ele, principalmente na questão da assistência, que é algo que o Vasco precisa, né? Você tem boas expectativas pro futebol do Payet, não em relação a quanto tempo ele vai jogar, se ele vai tá com o físico em dia, mas no futebol apresentado. É um cara que pode sobrar aqui no Brasil também? Eu acho que o mais importante é o espírito que ele traz, sabe? É um cara que é o brigador da forma correta. É o cara que vai pra cima, é o cara que lidera, é o cara que chama os companheiros pro jogo, é o cara que coloca fogo na partida, né? Inclusive a questão de saber provocar o adversário também ele sabe bem. Já teve brigas aí com o Neymar e com outros na Liga Francesa. A última temporada dele no Olympique não foi tão boa assim, começou a pegar banco, teve algumas dificuldades. Mas a 2021-22 com o Sampaoli ele foi muito bem e fazendo várias posições, inclusive jogando de centroavante. Eu prefiro ele de meia, eu prefiro ele de frente pro gol, né? Armando as jogadas, e acho que ele pode ajudar bastante o Vasco também nessa questão, né? Muitas vezes o Vasco tem dificuldades na criação e ele acho que pode ser um cara que distribui bem as jogadas. E eu acredito muito que para a realidade hoje do Vasco vai fazer uma boa diferença. Acho que ele chega de fato para somar e para liderar, quem sabe, uma reviravolta aí do Vasco como permanência na Série A, porque o que mais preocupa o Vasco no momento é de fato a permanência. E aí, ô Mauro, eu tava até lendo aqui algumas matérias, enfim, de outros portais também, dos nossos colegas, né? Alguns nem tanto, sacanagem. Não, mas a gente... não são amigos, não são não, amigos, é sacanagem, não, tô brincando. Mas enfim, e aí até existe assim a possibilidade de falar que é a maior contratação do século, né? E aí a gente tira ali, por exemplo, do Vasco. A gente tira ali Romário, que enfim, 99, né, se não estou equivocado. Enfim, Edmundo também, que teve o auge ali nos anos 90 e tudo mais. Aí fica com o Juninho, enfim, que teve o seu retorno, né? Mas acho que é nesse nível a contratação do Payet? Sim. De primeiro, eu confesso que eu não tinha pensado sobre isso, mas até porque são os piores anos da história do Vasco desde a primeira queda em 2008. Então você não tem grandes contratações. E lembrando sempre que às vezes um cara não é uma grande contratação, mas vira evidentemente, né? E às vezes tem a frustração. Você chega como chega e olha a pressão em cima do Payet, mas é tudo que falou a Gil também, o Léo, mais ou menos o que a gente acha aqui. Assim, ele vai ser um cara muito importante. Mas, claro, você tem que entender, ele tem os seus 36 anos, a adaptação não é fácil, com a bola rolando, né? Se fosse início de temporada, é outra coisa. É para ele que vem do futebol europeu, mas para nós a coisa já tá, o pau tá comendo, e no caso do Vasco tá torando, né? Tá um negócio complicadíssimo, uma pressão a cada jogo, e ele evidentemente vai ser muito pressionado, mas ele tem a qualidade, tem a milhagem, tem a casca, tem tudo que tá pronto para preparar, assim, para não ir longe. O jogador foi muito importante, não foi a contratação bombástica, mas tem momentos muito legais com o Vasco, mais ou menos o Nenê, né? Inclusive para a condição de rodar muito, armar, bater, finalizar, concluir, pode ser alguma coisa nesse sentido assim, né? E claro, vai ter o Ramon Dias, outras ideias, outros jogadores. Tem uma molecada boa do Vasco. Eu insisto, para mim não é mesmo, não estou nem falando da história da camisa e do nível de investimento. Esse elenco do Vasco não é para estar assim. Esse time do Vasco não é para ter essa campanha horrorosa que está tendo. É mais ou menos o que está começando a se recuperar com o Ramon Dias. E ele vai ser um cara, acredito, muito importante. Até pela pessoa, pelo jeito que ele se mostrou desde o início, a chegada. Ele não está chegando aqui para aquela coisa que a gente costuma dizer, o cara veio para roubar aqui. Não, está vindo legal, está vindo bacana, com interesse de morar no Rio de Janeiro, de vestir essa camisa, de identificação legal. Cara, eu acho que ele vai ter dados e números e essa intensidade, aquela coisa até imensurável, muito legal para o Vasco. Vai ser muito importante já desde agora, desde essa chegada no aeroporto. Pegando números do Payet, né? Somando as duas passagens no Olympique de Marseille, 78 gols, 95 assistências em 326 jogos, né? Na última temporada, 41 jogos, 10 gols e 9 assistências. E só rapidinho sobre um assunto que a gente não tocou ainda nessa semana, o Neymar. O próprio Paris Saint-Germain, na postagem muito simpática que fez do despedida do Neymar, ele postou que é um fato, né? Cara, ele tem mais de um gol feito ou dado por jogo no Paris Saint-Germain. Então quem falar, porventura, pode não ter sido aquilo que ele se imaginava, ele imaginava, a gente imaginava e tal. Mas dizer, por exemplo, que o Neymar fracassou no Paris Saint-Germain, um cara que... Sim, números no campeonato francês não são as mesmas coisas. Você acabou de citar, inclusive, números do campeonato francês. Mas em níveis europeus. Cara, dizer que ele pode não ter sido tudo que foi, ou que poderia ser, ok. Mas dizer que é um fracasso o Neymar no Paris Saint-Germain, inclusive com as lesões, porque são muitas, né?
até onde eu sei, a maioria delas, até por lesão de fratura, não é culpa do cara. Você pode dizer a recuperação é uma outra história. Eu acho que o fracasso, Mauro, é um tema muito forte. É porque o objetivo não foi concluído. Não, isso eu concordo. Agora dizer que ele é um fracasso. Mas, assim, como ele diz, na seleção brasileira nunca fez nada. Cara, ele vai ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira, da seleção mais importante do mundo. Como é que pode dizer que é um fracasso? Ele ajudou o PSG a chegar numa final de Champions. Também. Eu concordo. Fracassou, né? Exato. Agora, dizer que ele projeto, né? Tecnicamente é um fracasso é uma maldade. Se ele não tivesse, de repente, como um projeto levantado, não pagou apenas uma milhões para ele fazer 222. Mesmo. 222 milhões para isso, né? Na verdade, foi para conquistar concordamos a Liga dos Campeões. De novo, é ajuste de expectativa, né? Mas dizer que é um fracasso, Neymar, não.